E aí pessoal, no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas sobre como interagir e modificar qualquer site da internet de forma permanente através de extensões de navegadores. Se você não viu o vídeo anterior, eu falo mais sobre como funcionam essas extensões de navegadores e também sobre o projeto que a gente vai fazer pra gente estar aprendendo. Então só para recapitular, o projeto que a gente vai fazer pra gente aprender a criar extensões de navegadores é um Video Speed Changer. Então a gente vai conseguir configurar a velocidade que a gente quer que todos os vídeos que a gente assiste sejam exibidos. Bom, então chega de enrolação e vamos ver o código. Bom, aqui no manifest.json, que é onde a gente tem a descrição da nossa extensão e alguns links para os nossos códigos, vocês podem ver que eu modifiquei aqui o nosso manifest.json para a gente ter o nosso background como uma page HTML. Então a gente vai ter uma page HTML. Por que eu fiz isso? Porque no nosso código a gente vai ter algumas chamadas API do Chrome ou dos navegadores em geral para fazer algumas manipulações que são específicas de extensões. Então, por exemplo, acessar o local storage do navegador, por exemplo. E para a gente não precisar ficar reescrevendo, reutilizando todas essas funções que são específicas de navegador, eu vou ter um arquivo separado que vai servir só para isso. Então nesse arquivo a gente vai ter todas as chamadas para a API do navegador e algumas funções que a gente vai estar utilizando em diversos arquivos. Então eu criei esse background.html e com isso eu consigo ter mais de um arquivo JavaScript rodando no meu background utilizando essa página HTML. Então aqui, se a gente tiver no background.html, a gente vai ter dois scripts aqui. Então é esse Chrome Utils, que é onde vai ter todas as minhas chamadas para a API do Chrome, e também o nosso background.js em si, que vai ser o nosso código. A princípio, o nosso background ele vai servir para inicializar algumas variáveis do estado da nossa extensão. Que estado é esse? Bom, para a gente saber em que velocidade a gente quer exibir os vídeos do usuário, a gente tem que ter salvo essa configuração do usuário. Então ele vai poder modificar se ele quer 1, 2, 3, e a gente quer que isso fique salvo em todas as sessões. Então todas as vezes que o usuário abrir o navegador, a gente quer que isso fique salvo. Além disso, a gente vai dar a opção do usuário ativar ou desativar a nossa extensão. Então a gente vai ter isso também. Então aqui no código a gente pode ver que o nosso background.js, no momento da onExtensionInstalled, a gente quer inicializar as nossas variáveis. Então a gente vai ter aqui setInitialActive e setInitialSpeed. Então isso daqui vai fazer a gente inicializar essas nossas variáveis. E aqui como que isso funciona? Para a gente inicializar o Active, a gente vai verificar se já existe esse valor. Então a gente vai dar um getActive e verificar o resultado disso e ver se for nulo, a gente vai inicializar com true. Por que isso? Porque esse onExtensionInstalled ele vai ser executado também no momento de update da nossa extensão. Então quando a nossa extensão tiver uma nova versão. Então a gente tem que garantir que mesmo que a extensão esteja sendo atualizada, a gente não quer escrever os dados que o usuário já configurou. Então por isso a gente verifica primeiro o valor e só depois que a gente vai configurar de fato qual valor a gente quer para o momento inicial. E a gente vai fazer exatamente a mesma coisa para a velocidade inicial. Então a gente vai pegar a velocidade e se ela for nula, a gente inicializa ela como 1. Aqui inclusive tem um errinho que em vez de 1 a gente quer o normal speed. Então o nosso 1 aqui a gente vai simplesmente mudar e a gente vai colocar aqui o normal speed. Dessa forma o nosso código fica mais legível e mais fácil da gente fazer a manutenção. Aí agora a gente tem que entrar nos detalhes dessas implementações. Inclusive foi por isso que eu separei esse Chrome Utils para a gente fazer exatamente isso. Se vocês notarem, essa página do background ele tem apenas a lógica de negócios que a gente quer implementar no nosso background. Então aqui a gente não está mexendo com nenhuma chamada da API do Chrome e nada desse tipo. Então você meio que protege o seu código desse tipo de detalhe de implementação. Isso é muito bom para a qualidade do software. Então, se a API do Chrome modificar alguma coisa, ou se a gente quiser modificar o jeito que isso funciona por trás, a gente consegue simplesmente mudar como funciona esse getActive e setActive. Então isso é muito bom. Então agora, para a gente entender como tudo isso funciona, a gente tem que vir aqui no Chrome Utils e entender como de fato essas coisas funcionam. Aqui no nosso onExtensionInstalled, que é onde a gente vai configurar qual evento vai ocorrer quando a extensão está sendo instalada, vocês vão ver que a gente tem uma chamada para o Chrome Runtime onInstalled add listener. Isso daqui é uma função que eu criei também, que está incubando a chamada da API em si. Então se a gente vier na definição dessa função, a gente vai ver que a gente tem a chamada da API em si. Então a gente tem o chrome.runtime.onInstalled .addListener. Por que eu criei isso daqui? Basicamente, para a gente separar essas camadas de API e de chamadas de funções que a gente mesmo criou. Então isso acaba facilitando um pouco o desenvolvimento e também a manutenção desse código. Então vocês vão ver que eu vou tentar aplicar bastante conceito de boas práticas de programação para a gente conseguir fazer a manutenção do nosso código e modificar de acordo com o que a gente quiser. Porque no início, esse código pode ser um pouco simples, mas a gente pode evoluir ele muito mais e criar algo bem mais complexo de uma maneira fácil. Vale lembrar que todas essas chamadas para Chrome, ponto, alguma coisa, elas estão na documentação do Chrome e de extensões de navegadores no geral. Então, tanto na documentação do Google Chrome, quanto na do Firefox, por exemplo, vão explicar como funcionam essas funções. Então, agora seguindo para o getActive, a gente vai estar fazendo uma chamada para o storage da nossa extensão. O que é esse storage? Esse storage é uma maneira de salvar dados da extensão de forma permanente no navegador. Então, mesmo que o usuário feche ou abra o navegador, a gente vai ter esses dados como se fosse uma variável, só que de forma global na nossa extensão.
Para a gente fazer isso, eu estou chamando o Chrome Storage Local Get. Então esse daqui é para pegar um valor do nosso storage na forma local. Se a gente abrir aqui a documentação do Google Chrome, por exemplo, vocês vão ver que a gente tem o chrome.storage. E aqui ele vai descrever algumas coisas sobre o storage. Eu recomendo que vocês deem uma olhada nessa documentação. E outra coisa muito importante de se comentar é isso daqui, que são as permissões que ele está falando aqui que a gente tem que incluir no manifest. Então, para todas as coisas que a gente está fazendo nas nossas extensões, que vão precisar de alguns recursos do navegador, a gente vai precisar pedir permissão para o usuário. Então, quando ele instalar, ele vai ser informado que a gente está pedindo a permissão de fazer armazenamento na nossa extensão. Então, se a gente vier aqui no nosso manifest.json, vocês vão ver que eu deixei duas permissões e uma delas é o storage. A outra é as tabs, que é basicamente para a gente ter acesso às abas do navegador. Mas a gente vai estar utilizando isso daqui um pouco mais para frente. Então, continuando, a gente pode vir aqui nessa função do Chrome Storage Local Get e ele vai implementar essa função chrome.storage.local.get, só que em vez de eu utilizar o callback, que é como o Chrome disponibiliza pra gente, eu estou retornando uma promise. Isso é um pouco mais avançado de JavaScript e não é o foco do vídeo de hoje, mas é basicamente para a gente conseguir utilizar o async e o await e poder fazer um código de forma mais legível e mais fácil da gente compreender. Então eu estou convertendo essa função que tem uma callback para retornar uma promise fazendo um resolve na hora do callback. Se vocês quiserem um pouco mais de detalhes sobre como funciona isso de promise e de callback, deixa nos comentários aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo mais detalhado sobre esses detalhes de JavaScript em si. E só para complementar, a gente tem exatamente a mesma coisa, só que para o set. Então a gente tem o get e o set. Um vai pegar para uma chave específica o valor que está salvo e outro vai setar um objeto com chave e valor no nosso storage. Então a gente vai ter o nosso get e o nosso set. Então para o get active a gente vai simplesmente fazer o get na chave active e para o nosso set a gente vai ter um objeto que tem a chave active e o valor que a gente passou para o set active. Então pode ser true ou false. E aí para o get speed a gente tem exatamente a mesma coisa. Então a gente pode fazer o get speed, então a gente tem a chave speed, e a gente vai pegar esse valor, ou então setar um valor com a chave speed e o valor que a gente configurou, e a gente vai passar o valor aqui. Dessa forma, tanto no background que vai fazer essa chamada, quanto em outros momentos, quando o usuário for configurar que velocidade ele quer que salve, a gente vai só utilizar esse set active, set speed, ele vai servir exatamente para isso, para a gente não precisar ficar reescrevendo esse código. Então para esse background, a gente já entendeu exatamente como vai funcionar. Então o nosso Chrome Utils tem só as funções que a gente precisa para fazer isso funcionar. Inclusive, falando do async e do await, vocês podem ver que a gente tem o await aqui. Isso porque o get active e o set active, por exemplo, eles implementam o storage do Chrome, e como essa função ela pode demorar um tempinho para pegar essas variáveis e responder para nossa atenção, o Chrome ele tem uma callback, que vai ser uma função que vai ser chamada quando essa resposta estiver pronta. E aí, em vez disso, eu peguei e transformei isso em uma promise, e assim eu consigo simplesmente esperar pelo resultado utilizando o await. Então a gente vai estar pesquisando pelo active e vai esperar o resultado estar pronto e salvar a nossa variável active. Então isso facilita um pouco o nosso desenvolvimento. Agora com esse código pronto funcionando, se a gente vier no nosso navegador e recarregar nossa extensão, a gente pode ver que a gente consegue inspecionar o nosso elemento de background. Então se a gente clicar aqui, a gente vai ter uma ferramenta de desenvolvimento para a gente fazer a expansão, e aqui nessa aba a gente consegue fazer chamadas para a API do Chrome, e a gente consegue inspecionar o que está de fato acontecendo na nossa extensão. Então se a gente digitar aqui chrome.storage.local, então aqui por exemplo eu já tinha feito um .get para a gente pegar a nossa speed e dar um console log na nossa resposta. Então se a gente mandar aqui, a gente vê que a nossa resposta deu speed 1. Então isso daqui é muito interessante. Inclusive a gente pode vir aqui no nosso código e modificar isso para a gente testar e colocar aqui um outro valor, por exemplo 2. Novamente a gente tem que vir aqui na nossa extensão, recarregar ela, e a gente pode ver que caso a gente rode de novo a mesma função, o valor não mudou. E por que isso não mudou? Pode parecer um bug, mas é exatamente isso que a gente está evitando no nosso código, que a gente verifica se a speed é nula. Por que isso? Porque, como eu disse, esse onInstalled extension, ele vai acontecer no momento do update da nossa extensão, que é exatamente o caso de que quando a gente clica nesse recarregar. Então ele não está sobrescrevendo. Então o que a gente pode fazer, por exemplo, é dar um chrome.local e dar o clear. Então dessa forma a gente vai apagar todos os dados. E agora, com certeza, se a gente recarregar a nossa extensão e rodar exatamente aquele mesmo código, a gente vai ver que o speed é 2, porque a gente não tinha deixado ele sobrescrever. Mas se não tem nenhum valor, ele vai inicializar, e é claro que a gente quer inicializar com o valor da normal speed. Então a gente já viu que a nossa extensão está funcionando exatamente como a gente gostaria para esse início. Para o próximo vídeo a gente vai desenvolver o content.js, que é o arquivo que vai ser injetado nas páginas e vai de fato pegar os elementos de vídeo
vídeo e fazer a alteração da velocidade de acordo com essas variáveis do nosso estado da nossa aplicação. Então a gente vai fazer o get speed, por exemplo, e inserir essa nova velocidade nos elementos de vídeo que a gente tem. Então já se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos dessa série e muitas outras séries, e deixe seu like para apoiar mais vídeos como esse. Muito obrigado e até a próxima!